Boa noite. Você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Sobe para 21 o número de mortes por dengue aqui no estado. Em uma semana foram registrados mais de 20 mil casos prováveis da doença. Foi enterrado hoje o modelo mineiro que teve um mal súbito durante desfile na São Paulo Fashion Week. Polícia Federal cumpre mandados na sede do PSL de Minas e em gráficas suspeitas de ajudar candidaturas laranja do partido nas últimas eleições. Detran lança campanha de prevenção de acidentes. Governador João Dória diz que vai levar para São Paulo o modelo de penitenciária com gestão privada instalada na Grande BH. E no esporte vamos falar sobre a rodada de abertura do Brasileirão. Atlético venceu o Avaí e o Cruzeiro perdeu a primeira do ano e foi para o Flamengo. E o Minas Tênis Clube conquistou a Superliga Feminina após jejum de 17 anos. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Sobe para 21 o número de mortes por dengue aqui no estado. Durante todo o ano passado, 12 pessoas morreram. O número de casos prováveis subiu para 160 mil. Na cidade de Contagem, na região metropolitana, a morte de uma moça está sendo investigada. Beatriz Miranda Rodrigues, de 17 anos, pode ser a primeira vítima fatal de dengue na cidade de Contagem. A adolescente morreu na noite de sexta-feira na UPA-JK após sofrer 2 paradas cardiorrespiratórias. Ela chegou aqui no tempo de triagem até o atendimento dela, nós temos os registros, foram 20 minutos, entrou para atendimento, esteve aqui internada em observação, as plaquetas melhoraram e por decisão médica ela retornou para casa, orientada a voltar à unidade caso tivesse algum sintoma que fosse diferente, né? Ela retornou então à unidade, mas já chegou em estado bastante grave, né? Foi solicitado para ela leito de CTI, foi imediatamente disponibilizado no hospital municipal, mas ela já não teve mais condição de ser transferida. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, amostras de sangue de Beatriz foram coletadas e encaminhadas para a FUNED para identificarem a causa da morte. O laudo deve ficar pronto em 15 dias. Até lá, a morte por dengue não pode ser confirmada. A suspeita é que Beatriz estava com dengue hemorrágica, o tipo mais grave da doença. Até o dia 22 de abril, Contagem havia registrado mais de 10 mil casos de suspeita de dengue e 1.421 confirmados, o que representa 6 vezes mais casos do que no ano passado. Entre eles, de Janira, que veio procurar ajuda depois de sentir os sintomas da doença. Dor nos olhos, calafrio e disparo no coração. Eu fiz um exame, paguei R$50, aí deu que eu estava com dengue, mas eu não olhei a plaqueta, né? E tô tendo febre, muita febre, muita febre. Ontem eu vim, aí fui medicada. E essa noite eu tive a piora com a coceira no corpo, amanheci com as mãos inchadas, eu achei melhor voltar. Foi bom, bem atendida. Não demorou muito? Não demorou. A gente orienta que esses pacientes com esses sintomas iniciais, eles procurem uma unidade básica de saúde, ele possa ser atendido e ser classificado, para ver se esse caso dele é mais ou menos grave. E de acordo com essa classificação, ele vai ser encaminhado ou para uma unidade de urgência ou para o hospital para internação. A UPA-JK é a maior da cidade. A média diária de atendimentos por aqui é de 400. Mas, devido ao surto de dengue, o número já chega a 850. Desde o dia 12 de abril, aqui funciona também um posto emergencial de atendimento. Ele foi montado no estacionamento e serve como uma extensão para os pacientes com suspeita de dengue. Aqui eles recebem hidratação e fazem exames para confirmar a doença. Como é que está o atendimento aqui? Aqui eu estou achando melhor, bem bom. Estão dando água, soro? Tá, estou cuidando direitinho aqui, ué. Desde os primeiros sintomas, o paciente já pode fazer a hidratação mesmo dentro do domicílio. As 30 unidades sentinelas espalhadas pela cidade têm o objetivo de desafogar as UPAs, além de prestarem um atendimento mais eficaz contra a doença. É o ideal, né? Procurar a unidade sentinela, porque ela vai ser acompanhada, ela não vai ter um único atendimento, o médico vai orientar quando e qual é o tratamento e quando que ela tem que retornar na unidade para fazer novos exames. O ideal é esse vínculo, né, com a unidade. Agora, quem chegar na porta de urgência, com certeza também será atendido, né, conforme o protocolo. Foi enterrado hoje em Manhuaçu, na zona da Mata Mineira, o corpo do modelo nasceu aqui em Minas Gerais, o Thales Soares,
que tinha 26 anos. Thales desfilava para a marca Oxa nesse sábado na São Paulo Fashion Week, realizada na capital paulista, quando teve um mal súbito e caiu na passarela. Pelas redes sociais, a organização do evento informou que o jovem foi atendido pela equipe de socorristas e levado para o hospital, mas acabou morrendo. A São Paulo Fashion Week e a marca lamentaram o ocorrido e prestaram condolências aos familiares. As causas da morte são investigadas. 10 pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de roubo de carga e de tráfico de drogas. A polícia encontrou um caminhão que havia saído do Paraná e que trazia entorpecentes para a região do Barreiro, aqui na capital. A droga estava avaliada em mais de R$1 milhão. 7 homens e 3 mulheres foram presos em flagrante na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Toda esta droga, quase 1 tonelada de maconha, estava sendo transportada do Paraná neste caminhão, entre centenas de colchões. Carga provavelmente roubada, já que a polícia investigava o bando por roubo de cargas. Quando o caminhão chegou, 6 carros esperavam do lado de fora. De acordo com a polícia, o vínculo entre o roubo de carga e o tráfico de drogas é uma espécie de consórcio entre os suspeitos. Essa droga a gente acredita que seja uma espécie de um consórcio, que seria parte levada para a cidade de Sete Lagoas, parte para a região aqui do bairro Califórnia, mais especificamente no aglomerado do Sovaco das Cobras e na região do Lindéia. As 3 mulheres presas são as únicas que não têm passagens pela polícia e eram usadas para disfarçar a situação. Mas, segundo o delegado responsável pelo caso, elas sabiam de tudo o que estava acontecendo e estão diretamente envolvidas. No momento da abordagem, todas tentaram efetuar a fuga. E até nas próprias declarações aqui em cartório, todas permaneceram em silêncio. Como maneira de passar mais despercebida, não chamar tanta atenção, tanto dos transeuntes quanto da polícia, eles espalham os criminosos com as mulheres como se fossem amigos, namorados, né? Então, para tentar não chamar tanta atenção nesse vício de vigilância e, posteriormente, o transporte dessa droga. Ainda de acordo com a polícia, o lucro com a comercialização da droga seria de aproximadamente R$1,5 milhão. 3 dos 10 presos são naturais do Paraná, entre eles o motorista, que receberia R$15 mil pelo frete ilícito. Denúncias contra possíveis desvios de verbas por candidatas laranja dentro do PSL de Minas continuam motivando investigações da Polícia Federal. Na manhã de hoje, 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no estado. Um dos alvos foi a sede do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e que era presidido nas últimas eleições pelo atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Gráficas também foram visitadas pelos policiais. Os mandados da Operação Sufrágio Ostentação foram expedidos pela Justiça Eleitoral de Belo Horizonte. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Gráficas de BH e na região metropolitana. Além delas, a sede do PSL na capital também é alvo de investigações. Com o fim de verificarmos se as gráficas relatadas e indicadas na prestação de contas dessas candidatas efetivamente produziram um material que foi relatado em suas prestações de contas. Os indícios são fortes que ou a gráfica não produziu nada ou mesmo produziu para os outros candidatos. As investigações começaram em fevereiro, com foco em irregularidades no repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pelo PSL para candidatas nas eleições de 2018. Segundo as denúncias, as candidatas eram persuadidas pelo PSL a receber cerca de R$70 mil para as despesas de campanha. Mas deste total, elas só poderiam utilizar cerca de R$10 mil. O restante teria que ser devolvido ao partido. Essa fase da operação se destina a gente apurar a materialidade do delito, ou seja, as provas que indicam a existência de um delito. Num segundo momento, ou mesmo nas investigações a serem transcorridas nos autos, nós vamos verificar a responsabilidade de cada um, ou seja, a autoria do delito. Historicamente, existe uma margem de 30% de candidaturas de pessoas do sexo feminino, imposta por lei. A partir dessas últimas eleições, passou a ser obrigado também a aplicação dos recursos nesta mesma proporção para candidaturas femininas. Ou seja,
os recursos teriam que ser gastos na mesma proporção da quantidade de candidatas. E nós verificamos com as investigações que vários expedientes eram utilizados para efetivamente ludibriar essa regra, beneficiando terceiros ou mesmo candidaturas masculinas. Foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos relativos à produção de material gráfico das campanhas eleitorais. Em Belo Horizonte, os policiais fizeram buscas nesta gráfica que funciona em uma casa no bairro Ipanema. Outras 2 estão sendo investigadas em Contagem e uma em Lagoa Santa. Estabelecimentos em Coronel Fabriciano e Patinga também foram alvo dos policiais. Algumas candidatas do PSL faltaram com a verdade em sua prestação de contas junto ao TRE, no qual elas relataram gastos muito superiores ao que foram efetivamente realizados em suas campanhas. Em alguns casos, foram vendidos serviços de impressão, serviços de pesquisa, que efetivamente tudo indica que não foram prestados. Segundo o delegado, estas ações configuram crime de falsidade ideológica eleitoral. Se comprovada a fraude, os envolvidos podem pegar até 5 anos de prisão. 3 crianças e um homem ficaram feridos em um acidente na manhã de hoje na BR-040. O acidente foi na cidade de Alfredo Vasconcelos, na região central do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor de um dos veículos levava os filhos e o vizinho para uma escola em Barbacena quando bateu no outro carro. Uma criança de 12 anos precisou ser retirada das ferragens. O motorista do outro carro não se machucou. E para evitar perigos como esse, maio foi escolhido aí como o mês da prevenção de acidentes no trânsito e hoje foi lançada uma campanha aqui em Belo Horizonte. João Carlos estava no centro da capital enfrentando um trânsito complicado quando um caminhão acelerou e amassou parte da lateral do carro dele. Por sorte, ninguém se feriu. Só dano material, não me atingiu. É claro que o motorista não estava me vendo, então pode ser que ele tivesse feito um estrago maior e ter me machucado. Para prevenir acidentes como o que aconteceu com o João Carlos e outros mais violentos, principalmente nas estradas, foi lançada hoje na capital a campanha Maio Amarelo. A cerimônia foi no auditório do Detran e contou com o envolvimento de vários órgãos e instituições. No trânsito nós usamos todos os sentidos, a audição, a visão, a percepção dos ouvidos, tudo. Então nós estamos chamando o seguinte, que no trânsito o sentido é a vida. Então é por isso que todos os sentidos devem estar ligados no trânsito para preservar a vida. Para alertar sobre as mortes no trânsito, que no Brasil ocorrem a cada 12 minutos, crianças gravaram vídeos com mensagens para os adultos. Mãe, quando você sair para beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa para atender o celular depois da viagem. Tem um viés também de estarmos chamando esses pequenos cidadãos para desde pequenos já estar se conscientizando das regras de trânsito, porque vão ser os futuros condutores de amanhã. Durante todo o mês de maio, blitzes educativas serão montadas para orientar motoristas e pedestres. A ideia é diminuir o número de acidentes, aumentando a educação no trânsito. Uma das principais causas de acidentes de trânsito é o excesso de velocidade. Só nos primeiros meses deste ano, mais de 340 mil multas foram aplicadas aqui no estado aos motoristas apressadinhos. As infrações que ocorrem mais são essas infrações onde que há um descuido, ou seja do condutor, ou seja do pedestre. Às vezes o condutor utilizando o celular, vai mexer no rádio, o pedestre, como eu falei, vai atravessar a rua mexendo no rádio, não presta atenção. Então, os maiores índices são esses. Para quem já cometeu um crime de trânsito, as penas alternativas têm ajudado a eliminar a reincidência. O juiz que acompanha casos de menor potencial ofensivo acredita que as leis têm colaborado. Essa iniciativa é espetacular. A gente leva, com esse grupo de reflexão ou com uma prestação de serviço à comunidade, o infrator ele tem consciência do delito que ele praticou. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, junto com governadores dos estados do Sul e do Sudeste do país, assinou uma carta de apoio à reforma da Previdência em encontro realizado nesse final de semana. A troca de experiências de sucesso entre os estados também faz parte dessas reuniões. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que vai levar para lá o modelo de penitenciária público-privada que funciona hoje na Grande BH.
O encontro foi no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Estavam presentes cerca de 100 secretários de Estado e governadores do Sul e do Sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro e Paraná foram representados pelos vices. Na pauta, a discussão de temas que afetam os estados, que vão de segurança pública a reformas. Destaque para a Previdência, que os governos regionais consideram a mais importante. Ao Congresso Nacional, como representante legítimo da população brasileira, cabe o posicionamento sobre a reforma da Previdência, defendendo o equilíbrio das contas públicas, combatendo privilégios, protegendo os mais pobres e vulneráveis. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, disse que a reforma da Previdência vai reduzir o peso da folha de pagamento no orçamento do Estado, que já chega a 80%. A reforma da Previdência é importantíssima para o futuro não só do Brasil, como também dos estados. Durante esses encontros também são compartilhadas experiências de sucesso realizadas nos estados. O governador João Dória, do PSDB, afirmou que pretende levar para São Paulo o exemplo da parceria público-privada que Minas adotou na segurança pública, com um presídio que é administrado pela iniciativa privada. São Paulo vai adotar um sistema que Minas Gerais adotou, que é PPP, parcerias público-privadas para implantação de novos presídios. A Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, é um exemplo saudável, positivo e que deu certo. É um complexo prisional que em 5 anos teve uma única fuga, nenhuma rebelião, nenhum celular foi introduzido no complexo prisional, nenhum problema adverso ocorreu e uma administração eficiente feita pelo setor privado. O primeiro encontro dos governadores foi realizado aqui em Belo Horizonte em março. Os próximos serão no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. E depois do intervalo, temos os destaques do esporte. Na estreia do Brasileirão, o Cruzeiro perdeu para o Flamengo e o Atlético venceu o Avaí. E agora falamos de futebol. O fim de semana foi de estreias no Campeonato Brasileiro. O Atlético enfrentou o Avaí no Independência e saiu com a vitória por 2-1. Jogo difícil e com a atuação do VAR, que ainda anulou um gol. Nos primeiros minutos, um lance de perigo para cada lado. Aos 26, linda trama de ataque do Atlético. Mas na hora do gran finale, Elias errou o alvo. Até que Paulinho se atrapalhou todo na frente de Geovânio. Ricardo Oliveira apareceu e foi derrubado na área. Pênalti. Fábio Santos bateu bem e fez Galo 1-0. Já no início do segundo tempo, Brizuela, que tinha acabado de entrar, empatou o jogo. Quando o Vitor era atendido por causa de uma pancada no lance, o VAR analisou e validou o gol 1-1. Mas 2 minutos depois, Geovânio fez o que quis na defesa havaiana e deu o gol de presente para Ricardo Oliveira. 2-1 e o Galo na frente de novo. Aos 17 minutos, Betão se aventurou ao ataque e se deu bem, balançou as redes. O VAR entrou em campo de novo, mas dessa vez para anular o gol. O zagueiro usou o braço para marcar. Moritz insistiu com este chute de fora da área. E o time alvinegro reagiu com Vinícius cobrando falta. Agora preste atenção neste lance. Betão vacilou na frente de Ricardo Oliveira, que ganhou a corrida. Tirou do goleiro, mas chegou Vinícius, muito amigo, para atrapalhar. O atacante ainda conseguiu finalizar, mas a bola explodiu no travessão. Final, Atlético 2-1 em cima do Avaí. Foi difícil, mas o Galo começou o Brasileirão com o pé direito. Agora serão 2 partidas fora de casa contra Vasco e Ceará. Essa vitória foi muito importante, né? Brasileiro a gente tem que pensar de jogo a jogo, né? O foco era todo no Avaí. A gente vai ter outra pedreira que é o Vasco lá fora. A gente tem que crescer dentro da competição. E a estreia do Cruzeiro no Brasileirão não foi boa. O time mineiro até marcou o primeiro gol da partida, mas não conseguiu segurar os 3 do Flamengo. Quem conta sobre o jogo é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. André, a primeira derrota da Raposa no ano. Realmente o Cruzeiro jogou muito mal? Jogou mal, infelizmente, viu, Inácia? O Cruzeiro não fez um jogo bom. Acabou sendo dominado. A gente está até vendo as imagens, num contra-ataque muito bom. Fred achou o Pedro Rocha aí, foi cara a cara e fez o gol. Parecia que o Cruzeiro iria fazer um jogo muito bom a partir daí, mas logo depois
depois, na saída de bola, o Flamengo fez o primeiro gol com o Bruno Henrique, que jogou muito futebol, fez o segundo gol, fez uma bagunça na defesa do Cruzeiro, provocou a expulsão do Murilo e ainda criou a jogada que resultou no último gol do Gabigol. Se o Atlético tem 2 jogos fora de casa, o Cruzeiro tem 2 jogos em casa, Ceará e Goiás. É a oportunidade da equipe se recuperar, mas realmente tem que melhorar bastante, principalmente nesses jogos maiores que vem por aí. Mata-matas de Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem que se ligar e entrar melhor nessas partidas. A gente vai acompanhar e você também. Obrigada, viu, André? Bom, gente, falando agora do vôlei, Minas conquistou a Superliga Feminina. Esse é o título mais importante do esporte aqui no país. Na partida realizada no final de semana em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o time da capital derrotou o Praia Clube, o Minas Tênis Clube derrotou o Praia Clube e acabou com a espera de 17 anos para carregar pela 3ª vez o troféu da competição nacional. O título coroou uma série de sucessos do time feminino e marcou também a despedida do técnico italiano Stefano Lavarini, que comandou o Minas por mais de 2 anos. E agora, pausa nas notícias do dia para refletirmos sobre propósito de vida. Todos temos uma vocação e precisamos dela para dar um sentido especial à nossa existência. O professor de física mais famoso do Brasil alerta: quem ainda não descobriu a própria vocação precisa fazer isso rapidamente. É dia de Pachecão para você começar bem a semana. Meus queridos, todos nós temos uma tarefa neste mundo. Somos todos tripulantes e não passageiros nesta nave azul de nome Terra. Estamos aqui para uma missão e cabe a nós cumpri-la da melhor forma. Ninguém está aqui a passeio. Aqui não há lugar para parasitas ou passageiros clandestinos. E se você ainda não sabe, rapaz, não descobriu qual é a sua vibe ou a sua vocação, olha, lembre-se que ela brota naturalmente do encanto. Qual é o seu propósito? E o que é que dá sentido à sua vida neste momento? Arregace as mangas, meus queridos, e mãos à obra. E lembre-se que a obrigação vem antes da diversão. Faça a diferença no mundo. Seja como os ipês. Floresça onde estiver plantado. A vida castiga os vacilantes e covardes, o que não é o nosso caso, é ou não é? Somos responsáveis pelas nossas escolhas e, consequentemente, pela qualidade de nossas vidas. Se as escolhas não forem as melhores, pagaremos o preço pela escolha indevida. Jamais para de aprender e de ensinar também. O conhecimento torna-se obsoleto com uma rapidez inacreditável. Os resultados que colhemos na vida são decorrentes dos sólidos fundamentos filosóficos que trazemos gravados na alma e na mente também. O futuro não está definido, meu querido. Ele é construído por nossas ações e atitudes. Não existe destino, existem escolhas. Para chegar à nossa posição desejada, temos que usar nossos braços, nossa inteligência e coragem, com muita audácia e determinação. E quando Deus percebe que aquilo que queremos é mais um delírio do que um sonho, Ele move céus e terra para nos proporcionar as ferramentas necessárias. Seja dono da sua impressão digital, seja dono da sua história. É isso que Papai do Céu quer. E eu também. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. E veja a seguir, termina amanhã o prazo para declarar o imposto de renda. E aqui na capital, estudantes ajudam a Receita a tirar dúvidas de contribuintes. Um grande incêndio destruiu na madrugada de hoje um galpão em Betim, na Grande BH. No local eram armazenados madeiras e equipamentos. O telhado do galpão desabou e a estrutura foi comprometida. Ninguém ficou ferido. As causas do fogo ainda estão sendo investigadas. E termina amanhã à noite o prazo para o contribuinte entregar a declaração do imposto de renda. Pelo menos 500 mil mineiros ainda não enviaram o documento e nesse domingo foi realizado o último mutirão Tira Dúvidas da Receita Federal. O Wilson correu para o mutirão no prédio da Receita Federal para tirar as últimas dúvidas. Já vim com mais ou menos uma opinião formada sobre o problema que eu tenho e queria ver também a opinião dos demais profissionais da Receita, se a maneira que a gente está fazendo está correta e não teria nenhum problema para frente. Este é o segundo evento realizado este ano por faculdades e universidades parceiras da Receita Federal. O foco aqui é prestar um atendimento gratuito para pessoas com um menor poder aquisitivo. Só neste mutirão já foram atendidas mais de 250 pessoas. Entre elas, a Maria Madalena, que não fez apenas uma declaração, mas 5. Eu não sabia que eu tinha que declarar a pensão.
alimentícia e tem. Além do mutirão para a declaração do imposto de renda, o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, conhecido como NAF, realizou ainda atendimentos para inscrição de CPF, para atender a nova exigência das declarações deste ano. Tradicionalmente, o mês de abril há uma demanda muito grande pelos serviços relacionados ao imposto de renda. Esse ano, foi um aumento ainda mais significativo, porque tornou-se obrigatória a informação do CPF de todo dependente, independente da sua idade. Segundo a Receita Federal, a expectativa é que até o final do mês o número chegue a 30 milhões e 500 mil. O prazo para entrega termina na terça-feira, dia 30. E antes do tchau, aquele lembrete, tenha sempre o número do nosso Bandzap na sua mão aí, anote, é o 31 99 772 7663. Por esse número você nos envia fotos e vídeos e nos conta problemas que estão tirando o seu sossego aí na sua rua, no seu bairro, no caminho para o trabalho. Fale conosco, combinado? Ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção. Nesta segunda manhã estaremos de volta com muitas notícias de Minas. Até lá e boa noite.